Galera da hipertrofia, esse vídeo fica comigo que eu vou dar algumas dicas para vocês falando sobre como otimizar o seu treino visando hipertrofia em um tempo um pouco menor, tá bom? Eu vou trazer algumas perspectivas para você começar a se atentar e organizar o seu treino ficando um pouco menos perdido dentro do salão de musculação, tá ok? Eu sou o Felipe Cowboy, tudo bom? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de mais conteúdos semelhantes a esse e fica ciente que aqui no nosso canal a gente traz muita dica sobre treinamento, um pouco sobre alimentação, um pouco sobre suplementação, até porque não é a nossa área. Mas como eles estão interligados, a gente dá uma pincelada para você não ficar perdido. Segue lá no Instagram também, eu vou colocar aqui embaixo no nosso Instagram para você poder ficar ciente de conteúdos um pouco mais imediatos do que aqui no canal no YouTube, tá bom? Antes da gente entrar no mérito de falar sobre treinamento diretamente, vamos falar sobre o conceito de hipertrofia segundo a teoria das faixas de repetições, tá bom? A gente tem 3 faixas que a gente pode trabalhar com predominância maior. Fibras musculares que predominam força muscular mais acentuada. A gente tem a faixa de repetições do meio, que a gente trabalha um equilíbrio entre força muscular e resistência muscular localizada. E a gente tem a faixa dessa ponta aqui que trabalha predominantemente fibras onde você tem maior resistência muscular localizada. A primeira faixa, a faixa predominante de força muscular, o próximo da força muscular pura, propriamente dita, a gente pode dizer que fica entre 3 e 6 repetições, 4, 3 até 6 repetições máximas. A faixa do meio, equilíbrio entre força máxima e resistência muscular localizada, é a faixa entre mais ou menos aproximadamente 8 a 12 repetições máximas. O que sobrou é a faixa de resistência muscular localizada predominantemente. Não estou dizendo que é só isso, mas eu digo para vocês o seguinte, são fibras com predominância maior de resistência. Tem pessoas que falam de 12 a 15, mas eu gosto de botar de 12 acima em diante, até porque existem protocolos de treino que superam 20 repetições, mas aí entra resistência muscular propriamente dita mesmo. É um tipo de treino mais específico. Beleza, sabendo dessas faixas de repetições, a gente começa a ter a consciência de como moldar o nosso treinamento de forma organizada. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você não pode ter monotonia no seu treino, você tem que variar essas faixas de repetições, além de aparelhos também. Uma coisa muito comum da pessoa que faz musculação no início é que ela acha que quebrar a monotonia do treino dela é apenas ela mudar de aparelho. Então ela começa a ver a academia que ela já treina por anos como uma academia pequena e ela acha que ela não vai evoluir porque não tem muito aparelho ali. Na verdade isso é um erro, então você tem que pensar em diferentes formas de planejamento dentro do seu treinamento para quebrar o equilíbrio do seu treino e você não chegar na fase de platô. Tá gostando do conteúdo? Curte aí. Agora eu vou dar um exemplo prático, porque você deve estar pensando assim. Lá vem esse cara com conteúdo raso, ó. Lá vem esse cara com conteúdo raso. Ele tá me passando isso, falando coisa que eu já sei, que tem que variar, papapá, né? Mas ele não tá falando nada na prática. Ok, eu vou te responder agora. Suponhamos que nesse exemplo hipotético que eu vou te dar aqui, e isso, lembrando, é um ponto de partida para você abrir a sua mente. Você vai ter 6 semanas de periodização. Que raio de periodização é essa? Periodização vai ser o seguinte, se você tem 6 semanas, para simplificar, eu vou botar 6 semanas como se fosse um macro ciclo dividido por blocos, certo? Nesse macro ciclo, cada bloco vai ser composto por 2 semanas, que é, no caso, um mesociclo. Você vai ter um macrociclo de 6 semanas com 3 mesociclos de 2 semanas cada um. No primeiro mesociclo, hipoteticamente, a gente pode considerar, para você não ficar perdido, que você comece na faixa de 12 repetições a 15 repetições máximas. No segundo mesociclo, você pode considerar que você cai esse número de repetições para 8 a 12 repetições máximas. Só que aí, o que acontece? A carga
fica maior do que a anterior. Se você trabalhava com uma carga, por exemplo, de 20 quilos, de 12 a 15 repetições, quando você caiu para 8 a 12 repetições, você aumenta a carga de 20 para 25 quilos, por exemplo. Feito a segunda etapa, você vai para a terceira etapa e a etapa final do seu macrociclo, aonde você cai mais ainda as repetições e aumenta um pouco mais a carga. Então você começa a trabalhar na faixa de repetições de 4 repetições ou 3 repetições a 6 repetições, com uma carga maior. Só que de onde vem a sua evolução? A sua evolução ela vai partir do seguinte princípio: você fez as 6 semanas, marca no papelzinho, no caderninho, todas as cargas que você fez durante essas semanas. Quando acabar isso, você volta para o início de tudo, para aquelas 12 a 15 repetições, só que com uma carga um pouquinho maior do que a que você começou esse passo a passo todo. Você vai observar o seguinte, que no decorrer dos meses e dos anos, se você tiver paciência para fazer isso, você vai estar em constante evolução de força dentro do seu exercício. Até porque ninguém quer ficar parado no mesmo lugar, não é verdade? É daí que vem a grande importância de você ter um profissional te acompanhando, porque ele personaliza o seu treino pensando em tudo isso que eu te falei aqui. E você não tem que ter o trabalho de ficar programando semana por semana. Só que o que eu tô falando para você aqui é para você ter consciência de como é que funciona. E se você tiver a curiosidade, faz, depois me diz o que você achou. Beleza, gente? Então não deixe de curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para receber notificações de mais vídeos como esse, tá certo? E seguir a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço, fui!